Olá, amigos, sempre agradecidos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre amigo, pela oportunidade da leitura, da reflexão de O Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos no livro 2, capítulo 3, Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Item 1. A alma após a morte, sua individualidade, vida eterna. Pergunta que Kardec faz, 149. Em que se transforma a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. Então, a alma, que é o espírito encarnado, no instante da morte, deixa definitivamente aquele corpo de carne e ossos, retornando ao mundo espiritual de onde veio. Por isso, a espiritualidade superior responde a Kardec que volta a ser espírito. Pergunta 150. A alma conserva a sua individualidade após a morte? Sim, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? 150A. Como a alma constata a sua individualidade se não tem mais o corpo material? Tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. 150B. A alma não leva nada deste mundo? Nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Esta lembrança é cheia de doçura ou de amargor, segundo o emprego que tenha dado à vida. Quanto mais pura para ela for, mais compreenderá a futilidade daquilo que deixou na terra. Sabemos então que Deus nos criou simples e ignorantes à sua imagem e semelhança, uma centelha, uma flama, mas nos criou para evoluirmos e cada um evolui por si, através das várias experiências que Deus nos permite vivenciar para o aprendizado. Para passarmos pelas experiências, precisamos tomar um corpo material, porque não temos forma, o espírito é apenas uma flama. Então, para atuarmos, aprendermos no universo que Deus criou, nos planetas, nos revestimos a cada experiência da matéria que circunda e que é própria do planeta, dos planetas aos quais vamos ser chamados a experienciar. Para que haja a ligação do espírito a essa matéria mais grosseira, é necessária uma matéria mais sutil, menos grosseira, que sirva de intermediário entre então o espírito, que é essa flama, e o corpo físico do planeta a qual vamos habitar para a nossa experiência. Então precisamos dessa matéria sutil, a qual chamamos perispírito. Quando desencarnamos, nos livramos do corpo de carne, no caso aqui do planeta Terra, do corpo mais grosseiro, material, mas permanecemos com o corpo sutil, o perispírito. É o perispírito, então, que faz com que a gente constate a nossa individualidade, como a espiritualidade superior está dizendo aqui. Via de regra, vamos manter no plano espiritual a mesma aparência que tínhamos aqui quando encarnados. E o que levamos de volta, depois do desencarne, para a nossa pátria espiritual, para o mundo espiritual? Então, fica claro que é uma lembrança cheia de doçura ou de amargor, de acordo com a nossa experiência, com a nossa vida. Levamos apenas a lembrança e os sentimentos. Não dá para levar nada que seja relacionado à matéria. Pergunta 151. Que pensar da opinião
de que a alma após a morte retorna ao todo universal? O conjunto dos espíritos não constitui um todo? Quando estás numa assembleia, fazes parte da mesma e, não obstante, conservas a tua individualidade. Pergunta 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Não tendes esta prova pelas comunicações que obtendes? Se não estiverdes cegos, vereis, e se não estiverdes surdos, ouvireis, pois frequentemente uma voz fala e vos revela a existência de um ser que está ao vosso redor. Nota de Allan Kardec. Os que pensam que a alma com a morte volta ao todo universal estarão errados e por isso entendem que ela perde a sua individualidade como uma gota d'água que caísse no oceano. Estarão certos, entretanto, se entenderem pelo todo universal o conjunto de seres incorpóreos de que cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas se confundissem no todo, não teriam senão as qualidades do conjunto, e nada as distinguiria entre si. Não teriam inteligência nem qualidades próprias. Entretanto, em todas as comunicações, elas revelam a consciência do eu e uma vontade distinta. A diversidade infinita que apresentam sob todos os aspectos é a consequência da sua individualização. Se não houvesse, após a morte, senão o que se chama o grande todo, absorvendo todas as individualidades, esse todo seria homogêneo e então as comunicações recebidas do mundo invisível seriam todas idênticas. Desde que encontramos seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, e desde que os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e sérios, etc., é evidente que se trata de seres distintos. A individualização ainda se evidencia quando esses seres provam a sua identidade através de sinais incontestáveis, de detalhes pessoais relativos à vida terrena e que podem ser constatados. Ela não pode ser posta em dúvida quando eles se manifestam por meio das aparições. A individualidade da alma foi teoricamente ensinada como um artigo de fé, mas o Espiritismo a torna patente e, de certa maneira, material. Pergunta 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? É a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória, passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. 153a. Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros que, tendo atingido o grau de perfeição, não têm mais provas a sofrer? Essa é a felicidade eterna. Mas tudo isso é uma questão de palavras. Chamais as coisas como quiserdes, desde que vos entendais. Item 2. Separação da alma e do corpo. Pergunta 154, feita por Allan Kardec. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Não. O corpo, frequentemente, sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. Nota de Allan Kardec. Na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica, em consequência de idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Então vejam que interessante. Para o espírito que reencarna e cumpre o que ele tem que cumprir,
No momento do desencarne, de deixar a carne, é para ele um momento de liberação. Liberação da prova a qual ele tinha assumido antes de reencarnar. Pergunta 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Os liames que a retinham, sendo rompidos, ela se desprende. 155A. A separação se verifica instantaneamente numa transição brusca? Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo subitamente libertado. Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames. Estes se soltam e não se rompem. Nota de Allan Kardec. Durante a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo seu envoltório material ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo e não desse envoltório, que se separa do corpo quando cessa a vida orgânica. A observação prova que no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente. Ele se opera gradualmente, com lentidão variável, segundo os indivíduos. Para uns é bastante rápido, e pode dizer-se que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Noutros, porém, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito mais demorado e dura às vezes alguns dias, semanas e até mesmo meses ou anos, o que implica a existência no corpo de nenhuma vitalidade, nem a possibilidade de retorno à vida, mas a simples persistência de uma afinidade entre o corpo e o espírito, afinidade que está sempre na razão da preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. É lógico admitir que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para separar-se dela. Por outro lado, a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento mesmo durante a vida corpórea, e quando a morte chega, é quase instantânea. Este é o resultado dos estudos efetuados sobre os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade que persiste em alguns indivíduos entre a alma e o corpo é às vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de morte, verificando-se em alguns suicídios. Podemos refletir então e consolidar aí um ensinamento muito importante. Quanto mais apegado a alma estiver do corpo, mais difícil se torna o desembaraço dele no momento da morte, do desencarne. Na última nota, Kardec deixa bem claro o quanto há de variações de desencarnes dependendo da situação de cada alma e do seu apego ou desapego ao corpo material, à vida material. Pergunta 156. A separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica? Na agonia, às vezes, a alma já deixou o corpo, que nada mais tem do que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, não obstante, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração lhe fizer circular o sangue pelas veias, e para isso
não necessita da alma. 157. No momento da morte, a alma tem às vezes uma aspiração ou êxtase que lhe faz entrever o mundo para o qual regressa? A alma sente, muitas vezes, que se quebram os liames que a prendem ao corpo, e então emprega todos os seus esforços para os romper de uma vez. Já parcialmente separada da matéria, vê o futuro desenrolar-se ante ela e goza por antecipação do estado de espírito. 158. O exemplo da larva, que primeiro se arrasta pela terra, depois se fecha na crisálida, numa morte aparente, para renascer numa existência brilhante, pode dar-nos uma ideia da vida eterna, seguida do túmulo e, por fim, de uma nova existência? Uma pálida ideia. A imagem é boa, mas é necessário não tomá-la ao pé da letra como sempre o fazeis. 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, estarás no primeiro momento envergonhado de o haver feito. Para o justo é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso porque não receia nenhum olhar perquiridor. Precisamos pensar sobre isso. Então, que sensação experimenta a alma? Vai depender do que fez durante a vida. Então, para se ter uma boa morte, vamos dizer assim, é necessário que tenhamos uma boa vida, que significa buscar fazer o melhor em tudo o que aprendemos, buscar fazer aquilo que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Pergunta 160. O espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na terra e que morreram antes dele? Sim, segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente. Quase sempre, eles o veem receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a se libertar das faixas da matéria. Vê também a muitos que havia perdido de vista durante a passagem pela terra. Vê os que estão na erraticidade, bem como os que se encontram encarnados que vai visitar. Vejam, amigos, vale a pena o esforço no bem. 161. Na morte violenta ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida se verificam simultaneamente? Geralmente é assim, mas em todos os casos o instante que o separa é muito curto. 162. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo? Frequentemente ele a conserva por alguns minutos, até que a vida orgânica se extinga de uma vez, mas muitas vezes a preocupação da morte lhe faz perder a consciência antes do instante do suplício. Nota de Allan Kardec. Não se trata aqui senão da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo como homem, por meio do corpo, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, ele pode conservá-la por alguns instantes, mas de duração muito curta, e a perde necessariamente com a vida orgânica do cérebro. Isso não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo, mas pelo contrário, pois em todos os casos de morte violenta, quando esta não resulta da extinção gradual das forças vitais, os liames que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desprendimento completo é mais lento. No livro O Consolador, psicografado pelo Chico por Emmanuel, na segunda parte, há um item
que fala sobre a questão da transição. E a pergunta 152: a morte violenta proporciona aos desencarnados sensações diversas da chamada, entre aspas, morte natural? A resposta: a desencarnação por acidentes, os casos fulminantes de desprendimento, proporcionam sensações muito dolorosas à alma desencarnada em vista da situação de surpresa ante os acontecimentos supremos e irremediáveis. Quase sempre, em tais circunstâncias, a criatura não se encontra devidamente preparada e o imprevisto da situação lhe traz emoções amargas e terríveis. Entretanto, essas surpresas tristes não se verificam para as almas, no caso das enfermidades dolorosas e prolongadas, em que o coração e o raciocínio se tocam das luzes das meditações sadias, observando as ilusões e os prejuízos do excessivo apego à terra, sendo justo considerarmos a utilidade e a necessidade das dores físicas nesse particular, porquanto somente com o seu concurso precioso pode o homem alijar o fardo de suas impressões nocivas do mundo para penetrar tranquilamente os umbrais da vida do infinito. É apenas uma complementação para que possamos refletir bastante sobre isso. Então, aqui vimos que, por vezes, a alma, no momento de um acidente grave, alguma coisa, muitas vezes o espírito é até retirado do corpo antes do impacto. Mas a prova da morte por acidente ou por alguma questão de violência é sempre difícil ao espírito que se desprende, diferente daquele que, por uma razão de doença, vai aos poucos ali perdendo a vitalidade, tem mais condições de raciocinar e aceitar o desencarne. Reflitamos então por hoje dessas lições maravilhosas que essa doutrina nos traz e tanto nos elucida. Ficamos por aqui, que Jesus esteja junto ao coração de cada um.